E aí, sétimo ano, tudo certo? Vamos lá. Agora, nós iremos na página 86, módulo 3, parte 4, tá? Até agora, a gente já viu soma, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros. Nessa parte, nós iremos ver potência e raiz de um número inteiro, tudo bem? É bem tranquilo, igualmente os outros, viu, pessoal? Então, primeiro passo, a gente vai fazer essa exploração e descoberta juntos, certo? Gabriela ouve 7 músicas 7 vezes ao dia. Quantas músicas ela ouve em 7 semanas? Gente, o que a gente vai ter que fazer aqui para achar o total de músicas da Gabriela? Se ela ouve 7 músicas 7 vezes ao dia e eu quero saber em 7 semanas. Então, a gente tem que pensar o seguinte, para eu resolver isso, eu vou ter que fazer uma multiplicação, certo? E os fatores que nós iremos multiplicar vai ser o número 7. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 7 por ele mesmo, pessoal? 4, né? Isso, 4, que é a mesma coisa que se fosse 4 elevado a 7 elevado a quarta. Por quê? Porque são 7 músicas vezes 7 vezes ao dia. Uma semana tem quantos dias, pessoal? 7. E ele quer saber em 7 semanas, 7 de novo. Então, ficou 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que é a mesma coisa do que 7 elevado à quarta, que é a mesma coisa do que 2.401 músicas. Tudo bem? Bom, então vamos relembrar aqui, quando a gente fala em potência. Quando a gente fala em potência, pessoal, o númerozinho que vem embaixo, a gente chama sempre ela de base. E o número elevado a gente chama de expoente. Então, quando a gente falar em potência, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar a base por ela mesma. Quantas vezes aparecer o nosso expoente, tudo bem? Coisas que não podemos nos esquecer. Todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Tudo bem? Bom, e a mesma definição a gente vai usar para o conjunto dos números inteiros, tá? Então, vamos lá. Menos 1 elevado a zero, mais 1. Todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo, então, menos 1 elevado a 1, menos 1. E menos 1 ao quadrado, pessoal? Menos 1 ao quadrado não é menos 1 vezes menos 1? Lembra lá na multiplicação, menos com menos dá mais. Então, mais 1. E se for menos 1 ao cubo? É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vamos fazer multiplicação? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E assim sucessivamente. Então, eu quero que vocês grifem para mim, essas duas frases aqui. Quando o expoente for par e a base for positiva ou negativa, a potência sempre vai ser um número inteiro positivo. Então, toda vez que nós tivermos expoente par, o meu resultado sempre vai ser um número positivo. E toda vez que nós tivermos o expoente ímpar, né, e a base for negativa, o resultado vai ser um número inteiro negativo. A gente pode reparar aqui, expoente ímpar negativo deu negativo, expoente ímpar negativo deu negativo, expoente ímpar negativo deu um número negativo. Tudo bem? Bom, vamos ver uns outros exemplos, Menos 8 elevado a 1 é um número ímpar. Então, o resultado vai ser negativo, menos 8. Menos 22 elevado a 1, negativo. Então, menos 22, ímpar. Então, menos 22. Tudo bem? E todo número elevado a zero sempre vai dar um positivo, independente do nosso sinal da base, tá? Bom, vamos relembrar as propriedades da potenciação? Quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma o expoente. Quando a gente tem divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e
subtrai o expoente. E quando a gente tem potência de potência, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Quando a gente tem A vezes B elevado a N, eu posso separar, lembram-se? É a mesma coisa do que A elevado a N vezes B elevado a N. E isso também serve para a divisão. Se a gente tem A dividido por B e todo mundo elevado a N, é a mesma coisa do que A elevado a N dividido por B elevado a N. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Bom, daí ele traz para a gente um balãozinho perguntando o seguinte: será que menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado sem parênteses? Logo vou dizendo para vocês que não. Por quê? Porque quando eu tenho parênteses, lembra que todo mundo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado. Então, ficaria menos 3 vezes menos 3, menos com menos, mais 9. E quando eu não tenho parênteses, esse menos não pertence ao número 3, ele pertence ao todo. Então, o menos permanece lá fora e eu faço 3 vezes 3, que é 9. Então, vai ficar menos, que eu mantenho, e o 9, tá? Então, ó, prestem atenção no seguinte. Se eu tiver um número com parênteses ou um número sem parênteses, os resultados serão diferentes, tá? Então, o parênteses interfere totalmente no nosso resultado final. Tudo bem quanto a potências? Vamos lá quanto às raízes? Bom, a gente já sabe que a raiz quadrada, para a gente extrair ela, a gente faz a operação inversa, né? Que é a potenciação. Então, eu tenho que achar o número que vezes ele dá aquele que está aqui dentro. Então, por exemplo, raiz de 64. Quem vezes ele mesmo dá 64? O 8. 8 vezes 8 é 64, então a raiz de 64 é 8. Quem vezes ele mesmo que dá 100? É o 10. 10 vezes 10 dá 100, então a raiz quadrada de 100 é 10. Vamos relembrar? Ó, o número que vem dentro da raiz é o meu radicando, e isso daqui é o nosso radical, e a resposta é a nossa raiz, tá? Então, vamos reparar aqui o seguinte, ó. Também temos que o oposto de raiz de 121 é menos a raiz de 121. Então, reparem que o menos não vem dentro da raiz, pessoal, vem fora, tá? Porque aqui vai ser mais 11 e aqui o resultado vai ser menos 11. Grifem para mim esse balãozinho de agora, ó. Fiquem espertos, os números negativos não possuem raízes quadradas, porque todo número inteiro elevado ao quadrado permanece ou torna-se positivo. Por exemplo, a raiz de menos 121 não existe no conjunto dos números inteiros. Então, ó, presta atenção, muita atenção no que foi dito aqui pra gente, tá? Só vai existir uma raiz quadrada ou raiz de índice par quando o meu radicando for um número positivo. Mas por que, professora? Se eu sei que tem números negativos também. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos pegar o menos 4, tá? Eu sei que 4 ao quadrado é 16, então a raiz de 16 é 4. Então, vamos pegar o menos 4 agora? Menos 4 vezes menos 4, mais 16 também. Quando a gente multiplicar dois números negativos, eu nunca vou ter um resultado negativo. Então, não tem como existir uma raiz de número negativo. Tudo bem? Então, ó, grifem aqui. Raiz quadrada exata de um número inteiro é um número inteiro que, elevado ao quadrado, resulta ao número inicial. Tudo bem? Bom, porém, nem é sempre possível determinar uma raiz quadrada nos números inteiros. Por exemplo, aqui, pessoal, a raiz de 30. Ela é exata? Não, né? Se ela não é exata, ela não pertence ao conjunto dos números inteiros. E, por enquanto, a gente vai parar aqui na raiz de 30. A gente não vai se aprofundar mais, porque só lá no 9º ano vocês verão que existe um outro conjunto para a gente classificar ela. Tudo bem? Bom, agora nós iremos falar um pouquinho sobre a raiz cúbica,
tá? Raiz cúbica está para vocês na página 88. Bom, o que significa uma raiz cúbica, pessoal? É um número vezes ele mesmo, que dá aquele número que está dentro do nosso radicando, tá? Então, por exemplo, a raiz cúbica de 27 é quem? É o 3, por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Fechou. Raiz cúbica de 125 é quem? É 5, por quê? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Professora, e como nós iremos saber sobre raízes cúbicas? Pessoal, vamos fazer por enquanto por tentativa e erro, certo? A gente vai testando o 2. O 2 não deu? Vamos para o 3. O 3 não deu? Vamos para o 4. Não deu? 5, 6, até a gente achar o número correto. Tudo bem? Bom, só que vamos fazer uma ligação com a raiz quadrada? Vocês se lembram que eu disse na raiz quadrada que não existe raiz quadrada de um número negativo? Só que na raiz cúbica existe. Por quê? Vamos pegar aqui o exemplo que ele traz no último balãozinho aqui pra gente, ó. O menos 64. O menos 64 na raiz cúbica dá menos 4. Por quê? Porque menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Tudo bem? Então, quando a gente falar em raiz cúbica, o sinalzinho de menos pode vir dentro da raiz. Então, ele vai ser para a gente um número inteiro, tá? O resultado. Porém, se for uma raiz quadrada e o número dentro dessa raiz for negativo, daí não existe. Tudo bem, pessoal? Agora, vocês farão para mim os exercícios do 1 ao 11, que estão nas páginas 89 e 90. Tudo bem? Tchau, tchau!